Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe cada um de vocês grandissimamente nesse dia. E meus irmãos, em Cristo, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus fortaleça a sua vida, porque com certeza, se Deus lhe der força, se você cada dia receber a força do Senhor, você vai ter grande probabilidade de vencer. E o que acontece? Eu venho compartilhar uma palavra com vocês nesse dia e eu quero, antes de falar da palavra, fazer uma oração, porque naquilo que a gente vai ouvir, para a gente meditar, a gente ali entender o que é a vontade do Senhor e a gente se alimentar da palavra de Deus. Então, peço a você que feche seus olhos, que você, se você puder também, de repente você está num lugar, de repente você está aí na estrada, dirigindo, na rua, você não pode fechar os olhos, então você pode falar com o Senhor: meu Deus, me ajude naquilo que eu vou ouvir, me dê entendimento, que eu compreenda a Tua palavra, porque é na parte de entender que a gente vai ter a vitória, tá? O nosso adversário, nosso inimigo, ele nunca quer que a gente entenda o que Deus fala. O inimigo trabalha dentro daquilo que é a confusão. Então, vamos orar. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro, meu Deus, pela vida de cada pessoa, Senhor, que está, meu Deus, assistindo esse vídeo, que vai ouvir essa palavra e que vai, meu Deus, também compartilhar com seus amigos, no nome de Jesus. Peço que o Senhor dê entendimento, que o Senhor derrame da Tua luz nas trevas dessa pessoa, que o Senhor ilumine a mente dessa pessoa, meu Deus, com a Tua palavra, com a revelação do Senhor, em o nome de Jesus. Assim pedimos e te agradecemos, e que o Senhor seja glorificado, e diga amém. Pois bem, a gente está numa maratona aí, todos os dias, até o dia 1º de maio, nós estamos em um propósito de oração. Também tem uns dias que a gente está em jejum. E o que acontece? Se você quiser participar, você entenda, se nós estamos num propósito de manhã cedo, das 5 horas até 6 horas, ou então 6 horas em diante, nesses dois horários. Porque tem pessoa que pega no trabalho antes das 6 horas, então ele vai fazer das 5 horas para 6 horas a oração. E quem dá para orar 6 horas, vai orar 6 horas da manhã. E o que acontece? No caso, à noite, de 11 horas em diante, ali meia-noite, a gente fazer oração também, tá? Em 2 horários. E esse é um propósito. No dia 1º de maio a gente vai ter uma consagração, Deus vai abençoar grandissimamente, e nós estamos clamando ao Senhor por milagres. Na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo nós vamos fazer um jejum ali, porque tem batalha que, se não tiver o jejum, a gente não vence. Então é necessário, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as armas, que a gente tem que usar, as armas que Deus tem colocado à disposição. Então, na quarta-feira o jejum é pela nossa vida, lógico, mas pela nossa casa, pela nossa família. É necessário que a gente batalhe pelas pessoas as quais Deus tem nos dado. E na sexta-feira é libertação total. Então o jejum tem que ser usado. O jejum é uma arma poderosa, onde nós ficamos mais sensíveis a Deus, mais a gente percebe Deus claramente ali, não fica no natural, como se estivesse voando no tempo. Não, a gente tem plena consciência, plena convicção do que a gente está fazendo, certo? E no domingo é pelo louvor, pela adoração ao nosso Deus, pelo agradecimento a Ele por tudo que Ele tem feito, que Deus é bom. E aqui eu quero ler um versículo da palavra de Deus no livro de Jó. Ontem eu estava falando na palavra que mesmo a pessoa sofrendo, mesmo se ela estiver sofrendo, ela não pode parar de lutar, ela tem que continuar lutando. Por quê? Porque batalhas traz sofrimento, mas também traz a vitória. E aqui
né? No livro de Jó, ontem eu falei sobre Ana e falei sobre a mulher do fluxo de sangue, né? E aqui no livro de Jó, no capítulo 13, no versículo de número 19, ele diz assim, quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Olha o que Jó fala, né? Se você ler, você vai ver que ele está falando de um assunto, né? O desejo dele era se apresentar diante de Deus, falar com Deus, né? Ele ouvir Deus falando com ele queria ter um momento ali diante de Deus. Então eu acredito que a pessoa que quer vencer, ele tem que ter esse desejo de estar diante de Deus, de conversar com Deus, de ouvir Deus, de receber uma orientação. Às vezes é uma coisa simples, uma orientação pequena que vai dar vitória, é algo que a pessoa não está sabendo ainda. Mas Jó está dizendo, se eu me calasse, eu renderia o meu espírito. Então olha só, essa parte de render o espírito, a partir do momento que a pessoa se rende ao problema, já era, ela se entregou, ela está dizendo, não tem mais jeito. E Jó, ele estava numa situação muito complicada. Os 10 filhos de Jó morreram. Quem foi que fez isso? Satanás. E tudo que Jó tinha, a prosperidade dele, ele perdeu tudo. A saúde dele estava sendo tocada no corpo físico dele, a saúde dele estava sendo debilitada fisicamente. Agora ele está falando sobre espírito. O espírito dele não. O espírito dele estava pronto para vencer. Ele tinha um espírito de vitória. Não era um espírito de murmuração, de reclamação, né? Que tem pessoa que ele não sabe nem qual é o problema que está acontecendo, mas ele sempre diz, não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, não, é por causa do meu esposo, é por causa da minha esposa. Sabe por que eu não venço? É por causa como muito, né? Usa até os filhos como desculpa, como se os filhos não fossem bênção na vida da pessoa, né? É por causa da chuva, é por causa do sol que está quente demais, né? O Senhor Jesus, ele disse que era para a gente orar para que na volta dele não fosse no inverno, porque tem muitos que quando olha para o horizonte, né? Ele olha de onde sempre vem a chuva e vê algum sinal, vai chover, não vou nem sair de casa que vai chover, e aí é complicado desse jeito. A pessoa está se entregando, está se rendendo ao problema. E em 2 Coríntios, capítulo de número 10, no versículo de número 1, o apóstolo Paulo, ele fala sobre, né, eu vou ler aqui do versículo de número 3 em diante, que diz assim, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E aqui no versículo 5 diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, né? Então, quando nós cumprimos a nossa parte, nós obedecemos a Deus, Deus ele vai vingar as atitudes do inimigo contra nós. Deus ele vai assumir a nossa guerra, ele vai assumir a nossa luta como dele, como própria dele. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, não são meios naturais. Tem coisa que se você pode usar o método natural que você quiser, você não resolve. Se você não usar a oração, o louvor, congregar, ler as escrituras, jejuar, se você não usar essas armas, se você ficar prostrado, se você usar outros métodos, se você ficar reclamando, você não vai vencer nunca. Agora, se você usar essas armas, a vitória é sua em nome de Jesus. Amém?
Nós vamos fazer uma oração, mas antes de fazer a oração aqui, lembrando, se você está assistindo pelo canal do YouTube, olha, não esquece, dá o likezinho aí, ó. Você pode comentar também, faz um comentário. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não sei, eu não tenho costume ainda. É fácil. Por exemplo, a pessoa que não é inscrito, né? Tem pessoa que não é inscrito, que ele pensa assim, quanto é que eu vou pagar? Será que eu tenho que pagar? Deus o livre, eu não quero gastar mais, eu não quero pagar mais nada, eu já estou no limite, até acima do limite. Não, você não vai pagar nada. Pelo contrário, quando você se inscreve, você ajuda o canal, né? Outra coisa, quando você compartilha, quando você dá like, você comenta, o YouTube ele recomenda esse vídeo para outras pessoas, né? Faz chegar em outras pessoas. Então é fácil. Você olha o nomezinho aí, inscreva-se. Você clica em cima, inscreveu, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho, vai aparecer a opção todas. Toda vez que tiver uma palavra, né, for postada no canal, vai aparecer no seu celular. Ele vai mandar diretamente para você, tá certo? E você compartilha com os amigos também. Você pode comentar ou então se deixar o seu nome para oração, que nas orações aqui eu vou colocar o seu nome. Se você não quiser falar o problema, você coloca o seu nome e eu vou colocar diante de Deus. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, meu irmão, eu tenho visto Deus operando e você vai ver também, você já viu, você tem visto. Então vamos continuar, nós não podemos parar, nós não podemos nos entregar, nós não podemos nos render, jamais, no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, eu oro junto, meu Deus, com cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo e também já, Senhor, pedindo por aqueles que vão assistir, no nome de Jesus. Se essa pessoa está enfrentando um problema, meu Deus, financeiro, eu te peço, Senhor, se ela está faltando sabedoria para lidar com as finanças, meu Deus, dê sabedoria, que essa pessoa entenda que ela não pode fazer qualquer coisa com o dinheiro que vem na mão dela, mas ela usar com inteligência, Senhor, no nome de Jesus. É uma oportunidade dela melhorar a condição dela, e assim também, se é problema de saúde, eu repreendo essa enfermidade agora, no nome de Jesus. Meu Deus, se é no casamento, eu te peço, meu Pai, que esse casamento fique mais forte a cada dia, que todo espírito de separação, espírito de contenda seja jogado por terra em nome de Jesus, que toda obra do inferno seja destruída, seja paralisada, a inveja, a bruxaria, a feitiçaria, a magia negra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Assim eu os abençoo, pois eu creio que o Senhor é fiel. E diga amém e diga graças a Deus. A todos vocês, um forte abraço e até a próxima, no nome de Jesus.